Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de personagens marcantes da ficção. Romance, teatro, novelas, poemas. Então vamos falar hoje de Stefan Dedalus. Stefan Dedalus, que está em 2 romances do James Joyce. James Joyce é um autor irlandês, né, que foi viver na Europa, uma voz universal, né? Assim, grande obra de James Joyce é Ulisses, né? De 1922. Esse aqui é 1919 e tem o Finnegan's Wake, que é mais avançado ainda, mais experimental ainda, né? Mas nós vamos falar então do Stefan Dedalus, que aparece nesses 2 romances, ou seja, o artista quando jovem e Ulisses. Muito bem, o que conta aqui? Basicamente a vida do James Joyce, né? É uma obra assim autobiográfica? Sim, bem autobiográfico, altos biografemas. Por quê? Porque aqui ele vai contar a vida dele lá desde a infância, né? Que não é em Dublin, mas é em Cork, né? Que é outra cidade lá da Irlanda, e vai mostrar essas questões, esses conflitos, né? Da vida nacional da Irlanda em relação ao Reino Unido, à Grã-Bretanha, né? Em relação à religião, porque os irlandeses são católicos, né, maioria católica, e vive ali aquele conflito nacionalista com os anglicanos, né, que são protestantes da Inglaterra, né, da Grã-Bretanha. Então tem esse conflito, né, religioso, nacionalista, e tá lá o James Joyce no meio. E o James Joyce, aqui no caso é o Stefan Dedalus, né, teve essa educação jesuíta católica bem conservadora, bem nacionalista, no sentido, né, de a Irlanda contra a Grã-Bretanha, né. Essa questão vem até o século XX, né? Basta a gente ver os conflitos que tem lá na Irlanda do Norte, etc. Mas não vamos entrar em questões históricas que tem aqui, claro. Não vou fazer um resumo do romance, claro que não. Eu vou falar do personagem Stefan Dedalus, né? E interessante a linguagem, muito bem, a linguagem. Stefan Dedalus, né? Como isso aqui é um romance de formação, ou seja, você vai seguindo o personagem ao longo da história, né? Acontece muito lá no Wilhelm Meister, do Goethe, né? No Montanha Mágica, do Thomas Mann, que nós estamos vendo Hans Castorp, né? Então aqui nós temos o Stefan Dedalus, que é aqui Stefan, né? Do Estevão, né? Primeiro mártir cristão, São Estevão, e Dedalus, daquele arquiteto lá da mitologia grega, né? Que construiu o labirinto do Minotauro, né? Lembra do Rei Minos? Tal. Então vou dar uma pesquisada no Google aí, Minotauro, Rei Minos. E o Dédalus é o pai do Ícaro, né? Outro famoso, né? Eles, para fugir, que em um dado momento ele foi preso no labirinto que ele mesmo construiu. Interessante essa imagem, né? Foi preso no labirinto que ele mesmo construiu. E o Dédalo constrói, então, asas coladas com cera de abelhas, né? Mas aí o filho dele, o Ícaro, voa muito alto, e a cera derrete, e aí o filho dele cai no mar, né? Então é interessante essa imagem, né? Pesquisem, Dédalo, mitologia grega, o labirinto do Minotauro, né? Muito bem. Mas o Dédalus aqui, fora essa história toda, do nome, né? Nós estamos do nome ainda, hein? Eu gastei 3 minutos para falar do nome. Muito bem, o Stefan Dedalus é esse menino que a gente vai ter desde o início, né? Desde a mais jovem infância, né? E a linguagem vai mudando com o andamento da história, né? A linguagem começa muito simples, né? A linguagem começa ali falando da vida infantil mesmo, imagens infantis, né? Muito uso de uma linguagem bem simples, né? Assim, as imagens são muito simples, os diálogos são muito simples. E aí é interessante que essa linguagem ela vai aperfeiçoando ao longo da narrativa, né? Então no início, basicamente, você tem a vida familiar, as discussões em família, né? As conversas à mesa, né? Os meus capítulos basicamente isso, é a vida familiar, uma criança entre os adultos, né? Uma criança que depois é enviada para um colégio para estudar, é um colégio jesuíta, é um colégio interno, em que essa criança passa a ter contato com outras crianças. E aí tem aquela, né, toda aquela, a gente pode fazer toda aquela lista de livros em que crianças têm que lidar com crianças, né? Então nós temos, por exemplo, na literatura brasileira, o Ateneu, né, do Raul Pompeia, em que mostra isso, o jovem tem que lidar num ambiente com vários jovens, com várias crianças, e sempre tem aquele mais forte, sempre aquele mais briguento, aquele mais introspectivo, né? Então você tem vários romances que tratam dessa formação, né? Você tem, por exemplo, o Oliver Twist, né? Que é do Dickens. Você tem o Tom Sawyer, do Mark Twain. Você tem o Jovem Toilers, do Robert Musil, né? 1906. Meninos da Rua Paulo, também, 1906. Só que
do húngaro, né? Um húngaro, Ferenc Molnár, né? Você tem o Apanhador no Campo de Centeio, que aí é um jovem, né, de 15, 16, 17 anos, né? Então já é um adolescente, né? Então tem esses romances que trabalham a formação mesmo do jovem, do adulto, né? Eu tenho o Menino do Engenho, também literatura brasileira, né? Zé Lins. Meu Pé de Laranja Lima, do Vasconcelos, né? Então você tem Tony Kruger, do Thomas Mann, né? Também tem isso. Tony Kruger e o Hans Castorp, do Montanha Mágica, do Thomas Mann. Então você pode fazer uma lista aqui, né? Podemos fazer uma lista aqui, então, de romances que trabalham essa formação do indivíduo, né? Então é basicamente isso. São crianças, e aí as crianças estão disputando espaço, né? Os seus gostos estéticos, etc. Ao longo da narrativa a gente vai ver isso, né? Então, Então, os dois primeiros capítulos é basicamente esta vida infantil mesmo, né? De escola, contato com os jesuítas, contato com os padres, com os pais, né? Com os padres, né? E aí vai mostrando toda aquela questão. Aí tem um capítulo, né? Depois que vai ser o capítulo, vai ter a parte do teatro, né? E tem a parte também da pregação, né? Vários ciclos de pregação. E aí aquelas imagens do inferno, né? Que são terríveis, né? Aquela pregação do inferno, né? Então as crianças ficam com esse medo assim, do inferno. E tem aquelas partes também que ele é chamado a ter opinião de alguma coisa, né? Então, por exemplo, ele com uma parte que ele está com os coleguinhas defendendo Lord Byron, qual o maior poeta, o Lord Byron. E ele separa essa questão da poética, né, da construção poética, da moralidade, né? Então, por exemplo, os coleguinhas falam, mas o Byron é imoral e tal. Não, mas não importa, ele é um grande poeta, né? Então ele começa a ter aquela ideia do artista quando jovem, isso, ele tem ideias fortes e ele é meio isolado, né? Ele vive um tanto quanto isolado dos colegas, né? Assim, meio à parte, né? Então, é basicamente essas partes, né? Ou seja, eu estou aqui nos primeiros capítulos, né? 1, 2 e 3, em que tem essa questão da linguagem, o pensamento consigo mesmo, os monólogos interior, o fluxo de consciência, que vai se aprofundando ao longo da narrativa, né? Aí os capítulos 3 e 4, a questão da culpa, a questão do pecado, do inferno, as pregações, né? E aí ele vai apurando esteticamente as suas análises, ele vai tendo ideias próprias sobre estética, ao longo que ele vai lendo, né? Ele vai tendo as suas próprias ideias sobre estética. Então, por exemplo, lá no capítulo 5, aí tem longas discussões sobre a linguagem, as palavras, né? Por exemplo, ele vê lá um deão, lá, um dos serviçais lá, né? Dos padres serviçais, e fica a discussão sobre a palavra funil, a palavra gargalo, né? Funil, gargalo. Como é que as pessoas usam a palavra, quais as palavras são de procedência latina, palavra inglesa, né? E a Irlanda fala outra língua, né? Tem a língua dos escoceses, dos irlandeses, é outra, dos galeses, são outra língua, né? Não é a língua anglo-saxã, né? Então tem essas questões da linguagem. Ele fala assim, as palavras que eu uso, a linguagem que eu uso, é a linguagem deles. Ou seja, porque a Irlanda foi colonizada pela Inglaterra, então ela aprendeu inglês, né? Então a Irlanda fala inglês. Mas a Irlanda tem sua própria linguagem que foi quase apagada ao longo do tempo, né? Então hoje que estão resgatando a linguagem mesmo da Irlanda, tem escritores em irlandês, né? A língua irlandesa, galesa, né? Que é a língua de origem celta, né? Então a tradição da Irlanda é céltica. Então, tem toda essa questão da escrita da poesia, tem capítulos inteiros aqui dedicados à lenta descrição de um processo de criação poética. Ele vai criar um poema, então o narrador vai guiando, né, assim, os processos de criação das palavras, através de fluxos de consciência, sinestesias, né? Então a linguagem, a partir do capítulo 3, né, 3, 4, 5, vai sempre mais aprimorada, tons poéticos, que inclusive na linha de um Proust, né? A linha de um Proust, bem introspectiva, a linha da Virginia Woolf, Clarice Lispector, inclusive deste livro que a Clarice Lispector vai tirar o Coração Selvagem da Vida, né? Coração Selvagem da Vida, a Clarice vai tirar justamente deste livro, né? Então a importância do romance justamente para essa influência sobre os outros, né? Ou seja, assim como ele influenciou com Ulisses, né, que também tem o Stephen Dedalus, que é mais aprimorado ainda, né? Então as cenas que estão aqui já são aprimoradas, né? Por exemplo, esse romance aqui vai desenvolvendo esses monólogos, sinestesias, pensamentos, discussões estéticas, ele fala da beleza em Platão, beleza em Aristóteles, né? Então, e ao mesmo tempo que ele vai criticando esse nacionalismo irlandês. Depois o James Joyce e o Stephen Dedalus, né, vão embora da Irlanda, né? Não vão voltar mais. Eles vão para a Europa, né? Vai para a Suíça, vai para a Itália,
para Paris, ele vai viajar à Europa, né? Então ele se torna não um irlandês, ele se torna um europeu. Ele é um cidadão europeu e universal, né? Porque a escrita dele é universal. Nós até hoje estamos analisando, mais de 100 anos depois da escrita do James Joyce. Então ele não é só um irlandês, ele é um irlandês, é um europeu e ele é universal, né? Então ele fala aqui, quando ele está despedindo da Irlanda, né? Ele fala assim, a Irlanda é uma porca velha que come seus próprios filhotes, né? Sua própria cria, sua própria prole, né? Então ele tem um ressentimento com relação à Irlanda, né? E aí é o que está aqui. E o livro finaliza com trechos do diário, né? Então ele está fazendo um diário, né, da vida dele. Então são vários treinamentos estilísticos, experimentos estilísticos, que você vê que o James Joyce está ali aprimorando a técnica mesmo, né? Ou seja, ele está fazendo a sua técnica, que vai ser, obviamente, vai explodir cabeças aqui no Ulisses, né? Essa edição original em inglês, está em inglês. Depois nós vamos ler o Ulisses esse ano ainda com calma, que esse aqui demanda esforço, né? Como ele mesmo disse, nós vamos ficar um século tentando ler esse livro, pela quantidade de coisas que tem no livro. Mas aqui o Stefan Dedalus, nas 3 primeiras partes, tem a parte do Telêmaco, né? A parte do Telêmaco, já que isso aqui é uma paródia, da Odisseia do Homero, né? Então, ou seja, aqui o Telêmaco seria o Telêmaco, né? O filho do Ulisses procurando o pai, né? O Ulisses é Odisseu no caso, então aí é a Odisseia. Mas aqui, então, o Stefan Dedalus está procurando um pai, podemos dizer assim. Ele vai encontrar no Leopoldo Bloom, que é um outro personagem, né? Um dos principais aqui do livro. Então, essa figura do Stefan Dedalus aparece como um professor. Então, ele tem aqui os amigos, ele é um professor. Tem um trecho aqui em que ele está andando pela praia, então você tem os pensamentos, né, os pensamentos interiores, os autoquestionamentos, a questão filosófica, né? Então, ele é um menino muito erudito, né, um rapaz muito erudito, e aqui ele vai se tornar um professor. E tem essas amarguras, da vida eclesiástica, né? Ele quase foi um padre, né? Ele quase fez o voto lá para devocional, para ser um padre, né? E aí toda a carreira de James Joyce, ele sempre foi acusado de ser um cara meio iconoclasta, né? Um cara assim, um tanto quanto obsceno, né? Literatura obscena. Então, ou seja, o James Joyce tem toda essa questão que ele reflete ali no Stefan Dedalus, que está aqui ao longo do livro, né? Depois nós vamos comentar. O Stefan Dedalus está então um personagem de 2 livros, né? Quando a gente falar de Stefan Dedalus, aqui a vida dele, né, artista quando jovem, e aqui ele já professor, já discutindo literatura, discutindo Shakespeare na biblioteca, né? Então tem uma cena aqui dele lá na biblioteca discutindo Shakespeare, então discutindo literatura com o Leopoldo Bloom, discutindo, né? Então é assim, discutindo a medicina com os estudantes de medicina no hospital. Então é interessante como é que esse Stefan Dedalus, que é o alter ego do James Joyce, é esse rapaz altamente erudito, né? Altamente estudado, que teve uma educação tanto quanto conservadora, mas foi um bom processo de educação no sentido de que ele aprendeu outros idiomas, latim, grego, né, outras mitologias, né, pode discutir essas questões estéticas, né, discutir filosofia grega. Então, ou seja, né, foi uma educação alto nível, mesmo que seja esse ponto que ele sempre foi amargurado, ressentido, que é justamente quando o dogma cristão, né, a educação cristã, com essas questões de inferno, né, purgatório, de culpa, pecado original, que é a questão religiosa, né? Então não vamos discutir que é questão religiosa. Este vídeo não é sobre questões religiosas, mas com certeza isso foi algo que incomodou muito o Stefan Dedalus, ou seja, o James Joyce, no seu aprendizado, né? Tanto que essa questão está nos ambos os livros, ou seja, o artista quando jovem e no Ulisses, e ele vai carregar isso, né, pela vida toda, né? Essa amargura com relação, esse ressentimento com relação à Irlanda, à educação católica, etc. Né? Então fica aí a dica de literatura, 1916, o retrato do artista quando jovem. Stefan Dedalus, um personagem marcante da ficção. Grato pela atenção e não deixem de compartilhar.